Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Ontem, falando sobre experiências marcantes com Deus, eu contei a história do Daniel. Daniel, assim que eu mandei a gota, ele me respondeu. E se você puder, escute a quarta gota dessa série. Daniel é uma pessoa que inspira a minha vida pelo cuidado que ele tem com a fé, mas também pela experiência que ele teve com Deus. E ele lida com as questões de Deus com naturalidade, porque um perigo é você idolatrar o milagre, você idolatrar a experiência. Então, algumas pessoas até me perguntaram, pastor, e ele ficou curado? Graças a Deus, ficou curado. Já tem mais de um ano fazendo revisões e Deus operou literalmente um milagre e foi uma experiência marcante. Hoje, eu queria conversar um pouco sobre algo que aconteceu comigo praticamente durante toda a minha vida. Quem me conhece, me vê pregando em público, fazendo palestras, viajando, não sabe o que se passa dentro de mim. E eu resolvi fazer essa série sobre experiências marcantes, porque às vezes uma pessoa manda uma mensagem, vem aqui me visitar em minha cidade, minha igreja, e aí às vezes eu sinto que as pessoas pensam que eu sou um super-homem, que eu sou um ser de outro planeta, um extraterrestre, e na verdade eu sou gente, pessoa. E Tiago dá um show quando Tiago ele diz assim que Elias, sendo um homem, sujeito às mesmas paixões que nós, ele pediu a Deus para não chover e não choveu durante 3 anos e 6 meses. A experiência de Elias é tão interessante que Elias teve eu vou chamar assim, de surto psicótico. Elias foi parado no interior de uma caverna, ele pensou em morte, em suicídio. Então, mas a minha fala é o seguinte: muitas vezes em minha vida eu me martirizei muito. Primeiro com um complexo, um turbilhão no meu interior, como se fosse uma mistura de uma autoestima muito baixa, com uma profunda timidez e uma inadequação e inaceitação. Na verdade, eu não posso nem chamar de complexo isso. Eu tenho que buscar uma palavra, talvez criar um neologismo para explicar um pouco o que eu sentia. De modo que era muito difícil para mim me aceitar. Eu não gostava do meu perfil de ser humano, eu não gostava da minha voz, eu era muito tímido. Na minha adolescência, juventude, eu sempre tive dificuldades de relacionamento. Às vezes eu tinha muita dificuldade quando eu olhava para o meu nariz, e eu tinha acne, espinhas, de modo que era muito difícil conviver comigo. Talvez o momento mais difícil para mim era pela manhã, quando eu ia pentear o cabelo, que eu me deparava comigo mesmo. E realmente, para quem tem esse sentimento de inadequação, essas questões, é muito difícil se deparar consigo mesmo. E uma das coisas mais difíceis para mim era falar em público. Falar em público era das maiores torturas da minha vida. E teve um dia que eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse. Eu falei, Senhor, me ajuda. E é engraçado, gente, que eu participei do encontro de casais com Cristo, lá em Tabuna. Foi o SCC, foi algo profundo em minha vida. Ali realmente mudou a minha vida. Eu tive uma experiência com Deus. Eu resolvi caminhar com Jesus. Ok. E as coisas foram acontecendo na minha vida e lá no meu interior eu começava a achar que eu tinha um chamado, eu não sabia o que era, uma voz falava comigo. E logo depois eu vim entender por orientação do meu pastor que era um chamado pastoral e as coisas foram acontecendo e eu fui dizendo, poxa, como é que eu vou ser um pastor se eu não gosto de falar em público, se eu não sei falar em público, se eu tenho medo de falar em público? É um contrassenso, é uma contramão, é um paradoxo. Na gota de hoje eu queria que você entendesse isso. Lucas 1,37 é um texto que marca muito, que diz assim, porque para Deus nada é impossível. Eu estou contando essa minha experiência, talvez você tenha um nível de timidez e não vai falar em público, e você não é diferente de mim por conta disso. Talvez você vai ser melhor por trás de um computador, ajudando as pessoas, visitando, orando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Mas no meu caso, ah, eu precisava assumir uma postura de ter um microfone nas mãos, de ouvir,
de falar em público, porque eu estava admitindo um chamado pastoral. Gente, é muito profundo isso. Eu precisava de um milagre na minha vida. E engraçado, eu confesso a vocês que nesses 17 anos, né, acho que 14 como pastor formado e ordenado, e 17 anos no ministério de forma integral, eu me alegro muito em Deus, porque todos os domingos, manhã e noite na minha igreja, às quartas-feiras, nas palestras que eu faço por esse Brasil afora, toda vez que eu vou fazer uma palestra para um grupo de casais, um grupo de jovens, para a igreja, às vezes numa escola, numa faculdade, todas as vezes eu sofro, porque eu continuo sendo tímido. E só depois que eu vim entender. Eu continuo sendo tímido, eu continuo com as minhas limitações, eu continuo com as minhas dúvidas, com as minhas queixas, às vezes com sentimento de inadequação. De vez em quando eu me acho o melhor orador do mundo, o melhor pregador do mundo. De vez em quando eu me acho o pior do mundo. E sabe o que eu tenho aprendido? Que eu não sou nem o melhor nem o pior. Eu sou apenas um vaso de barro nas mãos de um Deus maravilhoso. E esse vaso de barro tem forma de ser humano, que tem mente, que tem desejos, que tem alegrias, que tem tristezas, que tem família, que tem anseios. Ah, então eu fui entendendo. Eu fui entendendo que Deus, Ele tem tudo nas suas mãos. Ele poderia retirar de mim 100%, 100% a minha timidez. Mas sabe por que Deus, ele muitas vezes ele simplesmente não faz aquilo que nós queremos? Porque hoje eu vejo os lugares que eu vou, tantos lugares que eu tenho ido. Eu já preguei em tantos lugares, eu já fui em outros países, quase todos os estados do Brasil. Eu falo em faculdade, eu falo em escola, em igrejas. é, eu já fiz até faltou um padre vizinho à igreja que eu era pastor em Salvador, e eu fui lá, eles me convidaram para fazer homilia, para pregar. Então, Deus simplesmente ele não me deixa pensar de outra forma. Talvez se eu perdesse minha timidez, eu me tornasse uma pessoa soberba. Então, todos os domingos, todas as vezes que eu pego o meu aparelho para gravar uma gota, para mim é uma experiência marcante, porque eu estou vencendo a mim mesmo. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota. Obrigado pelos meus irmãos que escutam essa gota. Eu quero abençoar a vida deles com a palavra de Deus que diz, porque para Deus nada é impossível. Em todas as coisas, Lucas 1:37. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.